Vamos falar nesse vídeo sobre antropologia, neurociências e consciência. É sempre bom estudar a mente, né? Estudar o cérebro, estudar a mente, o funcionamento das nossas funções cerebrais, da nossa consciência e como elas se dão também ao longo da história. Tem aqui um material do professor Fábio Stern, que trata sobre perspectivas interdisciplinares no estudo da consciência e que vai um pouco ao passado, vai desmistificar algumas situações que nós aprendemos num passado recente ou num passado remoto e que acabaram caindo por terra. E é bem interessante, porque trata da antropologia e das neurociências. Ele divide em 3 partes, uma introdução com antropologia, neurociências e consciência, uma segunda parte com paradigma colonialista. Só lembrando, o Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo, e aí vieram algumas fake news da época. E também antropologia estrutural. No nosso método, vamos lendo um pouco, né, cada parágrafo e comentando sobre eles, para não ficar de forma muito cansativa a leitura. Nós vamos interrompendo. Na introdução diz o seguinte, professor Fábio: nos últimos anos, a antropologia tem caminhado cada vez mais em direção a um entendimento sobre os seres humanos que vai ao encontro das descobertas mais atuais das neurociências. Quer dizer, avançam os 2 campos. Avança o campo da antropologia, seus estudos, suas pesquisas, e avança também o campo das neurociências com as imagens não invasivas das funcionalidades do nosso cérebro. Se, em um primeiro momento, os etnólogos tendiam a classificar as civilizações e culturas humanas como primitivas ou arcaicas, entre aspas, após a crítica decolonial, tal paradigma foi revisto. Hoje, o estilo de pensamento que domina na antropologia, tanto quanto nas neurociências, é o de que todos os seres humanos, independentemente de qual cultura ou etnia sejam, possuem a mesma capacidade cognitiva e intelectual. A mesma capacidade cognitiva e intelectual. Mas as pessoas são diferentes, pensam diferentes, possuem inteligências diferentes. Pois é. Mas a capacidade é a mesma. Cada uma dessas pessoas vai desenvolver a sua inteligência no ramo que lhe aprouver, que tiver mais identidade, mais identificação. Como tal, atualmente na antropologia, a noção de consciência considera que não existem sociedades primitivas, ou que certa civilização ou raça seja mais ou menos racional ou evoluída do que outra. Esse tipo de classificação é considerado nos tempos atuais como racismo acadêmico e tende a ser rechaçado pelos estudiosos. É bem interessante porque o que foi aceito durante muito tempo, hoje não é mais aceito, principalmente no meio acadêmico, né? Acaba se rechaçando essas ideias, essas perspectivas de classificar as sociedades, principalmente rebaixando algumas como primitivas ou involuídas. Pela proximidade dos estudos antropológicos e etnográficos mais atuais com as descobertas das neurociências, a abordagem de consciência nessas 2 áreas de estudo foi unida nesta aula. Das humanidades, tomaremos como base os escritos do antropólogo Stephen Mithen e do historiador Yuval Noah Harari, além de comentarmos um pouco sobre a antropologia estrutural de Lévi-Strauss e relembrarmos o início colonialista da antropologia. Nas neurociências, adotaremos como principal referência o neurologista Antônio Damasio. E aí ele começa com o paradigma colonialista. Do surgimento da antropologia, os primeiros etnólogos eram inclinados a um estilo de pensamento eurocêntrico,
os etnólogos estudam as etnias, as sociedades. Essa visão não se pautava em algo empírico, mas somente na noção moral de que a Europa seria o centro do mundo. Interessante, né? O quanto isso acabou se disseminando pelo mundo, porque os europeus, principalmente portugueses, franceses, ingleses, espanhóis, né, saíram em suas descobertas nas grandes navegações e acabaram explorando outras terras, inclusive nas Américas, né? América do Norte, Central e do Sul, e principalmente no nosso caso, do Brasil. E muita coisa foi plantada, né? Muita informação equivocada, obviamente observada do ponto de vista dos europeus. Por isso que quando nós falamos em eurocêntrico, euro vem de europeu, cêntrico vem de centro. Então é como se o mundo girasse em torno dos europeus. Quando falamos o mundo, falamos em tudo, em ideias, humanidade, tecnologias. Quer dizer, tudo se partia do ponto de vista do europeu. Essa visão não se pautava em algo empírico, mas somente na noção moral de que a Europa seria o centro do mundo. Com isso, ao se depararem com a cultura dos povos colonizados, os primeiros etnólogos tomavam como parâmetro que o normal de se ser humano era a forma como a sociedade europeia vivia, classificando os outros povos como primitivos, arcaicos ou selvagens. Logo, no surgimento da antropologia, havia uma consideração de que somente o homem europeu branco tinha consciência no sentido estrito do termo e viam-se os primitivos como infantis. Nós havíamos falado até agora do ponto de vista da antropologia, de locais, de sociedades. Mas agora entramos num ponto mais crítico, que é quando o homem europeu, branco, ele diz que somente o europeu tem consciência. Os outros povos que vão sendo encontrados, não quero nem utilizar o termo descoberto, né? Quero encontrar o termo encontrados, visitados, aí eles classificam como primitivos, arcaicos ou selvagens. Grosso modo, acreditava-se que os povos não europeus, por exemplo, asiáticos, africanos, indígenas, todos classificados genericamente como orientais, eram ingênuos, hipersexualizados, passivos, preguiçosos, não possuíam a mesma capacidade cognitiva dos brancos. Ora, se eu não possuo a mesma capacidade cognitiva de outro homem, de outro ser, eu sou inferior porque eu não consigo aprender como ele aprende. É isso que quer dizer o texto. Estariam naturalmente inclinados ao misticismo e, em casos mais graves, não eram naturalmente livres. Adivinha quem vai aprisionar ou escravizar esses seres, né? Precisando da vitalidade do Ocidente para guiá-los à liberdade e à razão. Esse estilo de pensamento classificava toda a sabedoria, filosofia e produção cultural da África, da Ásia e nativa das Américas como magia ou folclore, declarando que somente o europeu seria capaz de desenvolver ciência. Essa visão, hoje já superada, se baseava em uma relação hierárquica social que refletia a estrutura das relações coloniais europeias. Em outras palavras, esses pesquisadores justificavam as invasões coloniais europeias sob a égide de que a Europa estaria levando aos povos primitivos, entre aspas, o progresso da sociedade civilizada. E aí você para pensar, bem em relação ao nosso caso, aos indígenas. Todos estão vendo os desastres naturais que vêm acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. E na forma capitalista de realizar as coisas, de viver das sociedades. Esse capitalismo cruel, selvagem, do dia a dia, de tem que se construir mais, tem que se trabalhar mais, e isso é chamado do progresso.
e quando nós paramos para ver os indígenas. E aí vem uma pergunta que eu queria deixar para a sua reflexão. O homem, dito civilizado, castiga a natureza, destrói a natureza. O indígena convive com a natureza. Eu não gosto de utilizar o termo índios, porque o termo índios vem dos europeus, né? Quando avistaram os nativos, e aí disseram lá estão os índios, porque eles acreditavam que estavam nas Índias, descobrindo ainda as Índias. E isso se propagou até as Américas, inclusive o Brasil. Já o termo indígena, ele está relacionado a nativo. Então, na minha opinião, no modo de usar, eu utilizo muito mais indígena do que índio. De vez em quando, para a questão do costume, do hábito, acaba saindo índio, mas acredito como indígena um termo mais correto, mais condizente com a identidade do nosso povo original. Autores como Edward Said e Talal Assad são ótimas indicações para uma explicação mais aprofundada deste mecanismo. Edward, em específico, mostra que a oposição entre Ocidente e Oriente, que era crucial à antropologia em sua gênese, justificava muito a forma como a Europa tratava os colonizados. E o restinho da reflexão anterior, que é a pergunta: quem melhor trata a natureza? O homem dito civilizado, avançado, ou os indígenas? Quem melhor convive com a natureza? Além disso, auxilia a explicar a construção da própria identidade europeia moderna. Se as pessoas colonizadas são irracionais, os europeus são racionais. Se os colonizados são selvagens e preguiçosos, a Europa é a própria civilização, com sua ética de trabalho duro. Se o Oriente é atrasado, a Europa pode ser vista como desenvolvida e caminhando rumo ao progresso. Portanto, os antropólogos desse período consideravam impossível que os orientais, que eles classificam como os não europeus, tivessem a capacidade cognitiva e o mesmo grau de consciência dos europeus. Ao longo dos tempos, e aí entram as neurociências, comprovando que é o puro mito e que deve se deixar no passado. E mito você substitui, não vou falar destruir, porque muitos dos mitos belos, gregos, judeus, judaicos, né, noruegueses, muitos são belos e é uma forma de se trabalhar as explicações dos homens da época, né, contextualizando a história antiga, a forma de explicar o mundo. É um livro que eu gosto de observar muito, gosto de ler muito, que é um livro do Marcelo Gleiser, o cientista Marcelo Gleiser. Estou observando, está aqui próximo, mas nesse instante não, eu fico devendo para vocês uma abordagem no livro do Marcelo Gleiser, que ele é astrofísico, né, e ele fala sobre a física da astronomia no momento, mas ele relata também fatos dos mitos antigos, das mais variadas mitologias. É bem interessante. Mas nesse caso, é um mito que precisa ser deixado de lado, questão de que do homem civilizado e do homem selvagem. No segundo tema, antropologia estrutural, as coisas começaram a mudar a partir da década de 40, quando a antropologia estrutural foi criada por Levi Strauss, influenciado pela psicologia experimental, pela corrente estruturalista da linguística, da filosofia dialética e pela sociologia de Marcel Mauss. Acho bem interessante o estruturalismo, porque os grandes pensadores, né, como Levi Strauss, como Michel Foucault, como o marxista Luiz Althusser, como Ferdinand Saussure, do ponto de vista da linguística, como o psicanalista Lacan, né, que vem ali da linha de Carl Jung, de Sigmund Freud, mas vai desenvolver uma perspectiva diferente, trazendo o estruturalismo, que é muito interessante para nós acompanharmos, né, esse
esse estruturalismo das sociedades na história. A antropologia estrutural se diferenciou das correntes anteriores por considerar que todos os seres humanos, inclusive aqueles que os colonialistas classificavam como primitivos, tinham a mesma capacidade cognitiva dos brancos e pensavam o mundo por estruturas mentais idênticas às deles. Essa questão da estrutura ela é bem interessante, do estruturalismo, porque quando você nasce, quando você vem à Terra, você encontra toda uma estrutura montada, desde algumas sociedades a outras sociedades. Então, quando você nasce, você tem sua família, que já tem seus hábitos, sua conduta moral, suas religiões, sua cultura, todo o seu artesanato, sua cozinha, para aquele círculo. E esse círculo ele vai se ampliando à medida que você passa pela socialização primária, ali na infância, depois a socialização secundária, quando você já conhece os amigos, vai para a escola, depois vai ao trabalho, e aí você percebe que há uma sociedade que pensa de determinada forma e não de outra forma. E depois você vai perceber que existem outras sociedades que vivem diferente da sua forma. Isso não quer dizer que uma sociedade possua uma capacidade cognitiva maior que outra. Em termos de indivíduos, sim. Você vai encontrar homens, mulheres que possuem uma certa cognição, tanto em uma sociedade quanto em outra sociedade, mas não generalizando em sociedades. Filósofo de formação, Levi Strauss se tornou um antropólogo peculiar e é hoje considerado um dos pais da antropologia moderna. Ele criticava, primordialmente, a abordagem de mera descrição da cultura, adotada até então pelos etnólogos. Para o pensador, apenas descrever a cultura não permite a compreensão do que ela é em si, porque esse é um método que fica preso somente ao que é visível. Strauss, para ele, seria necessário extrair o que está por trás daquilo que é visível nas culturas, as estruturas invariantes que não são captadas pela empiria do método etnográfico. Não é só aquilo que aparece, não é só a cultura dos aparelhos, da matéria, não. O que é que está por trás? Os pensamentos, a moralidade, os costumes, a religiosidade, enfim, N reflexões que não estão à vista num primeiro momento. Então, torna-se necessário conhecer como foi formada aquela estrutura, como é a estrutura daquela sociedade, para se ter uma ideia de como aquela sociedade pensa a si mesma e em relação ao mundo. Levi Strauss considerava que a mente humana possui um conjunto de estruturas, perspectivas básicas, pautadas por noções de pares opositores, bem e mal, animal e humano, alto e baixo, frio e quente, nós e eles, homem e mulher, o que é dito e o que é silenciado. Os seres humanos pensariam o mundo através desses binários e, portanto, seria função do antropólogo buscar compreender essas estruturas mentais. Fica evidente, em sua teoria, que a cultura dos primitivos, entre aspas, não é produto da criatividade humana, nem um produto de fuga da realidade, como diziam seus predecessores. Tanto que em seu livro, Antropologia Estrutural, ele coloca no mesmo patamar a eficácia da psicanálise no Ocidente, a eficácia de um ritual de cura xamânico. Olha que mente extraordinária, né, do Levi Strauss. Ele também dava grande atenção à arte e aos mitos, pois é por intermédio deles que se preservam os remanescentes dos métodos de reflexão e observação primordiais das sociedades. Portanto, mediante seu estudo, podemos entender como cada grupo se formou até chegarem ao que ser o que são. Para a gente finalizar essa parte do estruturalismo em si, Levi Strauss alegava que
a maior parte do comportamento social é inconsciente. Assim como nós não precisamos ter consciência das estruturas da gramática para falar uma língua, as sociedades usualmente desconhecem o funcionamento das estruturas sociais na vida cotidiana. Porque o ser que está na sociedade, ele não para pensar na estrutura que foi formada e que ele vive. Ele simplesmente vive e vai vivendo. E muitas vezes ele vai repetindo atos, repetindo pensamentos, repetindo costumes, né? Sem se questionar de onde vêm aqueles costumes, onde e quando foram plantados e principalmente com que intenções foram plantados. E mais ainda, se foram implantados pelo seu povo, pela sua etnia ou por outras etnias. Além disso, o filósofo considerava que a mente humana possui 3 características fundamentais que embasam o comportamento cultural, independentemente da sociedade observada. Primeiro, uma inclinação a seguir regras. Segundo, a busca pela reciprocidade como a forma mais simples de estabelecer relações sociais. E terceiro, as trocas de presentes como forma de estabelecer relações sociais. Agora nós vamos partir para a questão mais científica e neurocientífica, que é quando o professor Fábio dedica o tema 4, consciência para as neurociências. No senso comum é propagada uma noção de que a emoção e a razão são antagônicas. Em outras palavras, quanto mais fria uma pessoa for, mais sábias serão suas decisões na vida. Grande parte desse pressuposto vem por influência da teoria do filósofo René Descartes, para quem a mente e o corpo são entidades separadas, e somente a mente é verdadeira. Isso explica que aquilo que vem do corpo tende a ser tratado com desconfiança na filosofia cartesiana. Contudo, entretanto, porém, todavia, as descobertas neurocientíficas mais atuais apontam que esse pensamento está bastante equivocado. Além de as emoções e sentimentos serem fundamentais no processo de raciocínio, a consciência e os estados mentais estão comprovadamente relacionados ao corpo físico, em especial ao sistema nervoso. Antes de prosseguirmos, contudo, a respeito do que as neurociências comentam sobre a consciência, é necessário compreendermos o que são as neurociências de fato. Embora frequentemente descritas como um ramo da biologia, o mais correto é tratá-las como um campo interdisciplinar que estuda o sistema nervoso humano e animal, com colaborações de saberes da biologia, mas também da psicologia, da medicina, da filosofia, da química, da antropologia, da linguística e da educação. Campo bastante amplo, né? E que nos dá N situações, N opções de reflexões e pensamentos. As neurociências hoje são um dos estudos de ponta a respeito de consciência humana e animal. E muito do espírito do que vem sendo discutido nesse campo pode ser encontrado nas obras de Antônio Damasio. Esse está próximo aqui, ó. Um deles que eu tenho aqui em mãos, está próximo. O erro de Descartes fala justamente sobre, ele classifica como erro de Descartes, quando Descartes dividiu em 2 substâncias distintas, né? O corpo e a mente, ou consciência, ou espírito, como que? Emoção, razão e o cérebro humano. Existe outro vídeo, eu vou postar o link aqui abaixo na descrição, para você ter uma ideia desse livro, O Erro de Descartes, do que ele traz nesse livro. Prossegue o professor. No debate proposto, aqui baseamos-nos em 2 de seus livros, O Erro de Descartes, de 2012, e O Mistério da Consciência, 2000. São outras edições. O livro é mais antigo. Damasio é um grande crítico da separação cartesiana de corpo e mente, comprovando como o fenômeno que entendemos por consciência é gerado pelo corpo, em especial pelo cérebro e pelo sistema nervoso. Nesse sentido, o pensamento de Descartes de que a consciência é uma verdade indubitável e totalmente independente ao corpo é refutado por esse neurocientista. E aqui eu tenho uma questão que está baseada em nossas pesquisas. Eu profundo respeito e admiração pelo trabalho
do professor Damásio, português Antônio Damásio, mas é uma visão redutivista. É uma visão de que nele, em que o cérebro é que forma a consciência. Vou deixar postado aqui também na descrição um termo chamado confluência dualista, em que, baseado em outros autores também respeitáveis, nós vamos fazer essa fusão, não mais a separação de Descartes do corpo e da mente. Também não a linha de Damásio, que fala que o corpo é que produz a mente, ou o cérebro é que produz a mente. Mas na nossa perspectiva, nós vamos realizar essa união e para isso vamos utilizar as próprias neurociências, leituras. David Chalmers, por exemplo, é um filósofo que seguimos, que lemos muito sobre ele. Bachelard, Gaston Bachelard, é um filósofo do início do século passado, em que Bachelard vai permitir a filosofia das ciências. Aliás, ele não vai permitir, ele vai convocar a filosofia das ciências a viver a ciência vigente da época do filósofo. E aí nós vamos entrar de cabeça na física quântica, em que vai nos trazer que tudo são ondas. Tudo são ondas. Então, se existe uma onda ou várias ondas e depois é que nós temos a matéria, em que momento essa onda, e no caso onda mental, ela vai se transformar em matéria? Então é daí que nós pretendemos, com o nosso trabalho, óbvio, com muita pesquisa, com grandes autores, fazer essa junção mais adiante. Mas é um trabalho árduo, duro e que leva tempo. Damásio explica que a consciência é formada por dois elementos, a mente e o self. Ele classifica a mente como um fluxo de imagens mentais, ou seja, de padrões sensoriais, visuais, auditivos, táteis, integrados e unificados para formar tais imagens. Também deixaremos aqui na descrição do vídeo links para você ter uma ideia de como se formam esses padrões sensoriais no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. Já o self é a autonoção do que estamos vivenciando, a percepção de si ser, de que somos os donos da nossa própria mente, ou seja, uma perspectiva subjetiva. Por conta disso, o que caracteriza uma mente consciente é a presença do self, que reconhece as imagens mentais formadas pelos padrões sensoriais, organizando-as em uma percepção de se ser parte perceptível dessas imagens. Nós prosseguiremos mais adiante com outros temas relacionados às neurociências, como também a filosofia, principalmente filosofia das ciências, filosofia da mente, entrando no campo da linguística também, da epistemologia, por que não da ética, perceberam que entramos no campo da antropologia, né? Então nós agradecemos a tua presença aqui, muito obrigado por acessar o nosso canal. Ative as notificações, esse sininho que você vê aí no nosso canal, você notifica, você aperta esse sininho, clica nele, porque você receberá os novos vídeos que nós postarmos. Comente e também pode fazer sugestões, fiquem à vontade. Grande abraço e até a próxima.